Para você que acabou de dar o play, eu sou o Carlos Alberto e esse é o terceiro episódio do podcast O Poder da Voz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast O Poder da Voz. Recebemos hoje do podcast O Poder da Voz, Ramon Barros, locutor publicitário do Estúdio Mix, jornalista especialista em tecnologia e convergência de mídia, técnico em rádio e DJ. E também falamos sobre o tema principal do podcast de hoje, como ter sucesso na locução publicitária. Vamos ouvir. O Poder da Voz. Olá, Ramon Barros, bem-vindo ao podcast O Poder da Voz. Olá, Carlos, muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar participando desse seu projeto e ajudando aí os amigos da área da comunicação, principalmente do ramo da locução publicitária. Muito bem, me diga seu nome completo e aonde você mora. Me chamo Marcos Ramon Barros, sou da cidade de União, aqui no estado do Piauí. Locutor já há 16 anos, de muita carreira, muita luta aí, né? Então a gente tá nesse ramo já há algum tempinho. Chovendo muito aí também, né? Muita água esses dias, até que hoje deu uma trégua, né? Mas a água veio a semana toda. Muito bem. Graças a Deus. Bom, aqui no nosso podcast O Poder da Voz, para situar aí os nossos ouvintes, nós iremos hoje tratar desse tema sensacional, como obter sucesso na locução publicitária. Eu já passo aí essa bola para você, Ramon. E, meu irmão, é uma situação bem delicada, né? Essa relação do sucesso. Sucesso depende muito de quem e para quem, né? Então, para mim, por exemplo, eu já obtive muito sucesso, né? Que desde o meu começo de carreira eu venho lutando e para mim isso já é um avanço, então já é um sucesso. Ainda não cheguei onde eu quero, mas a luta é constante, é diária e eu creio que isso também ocorre para quase todos, né? Não vou generalizar, mas isso ocorre para boa parte do pessoal que trabalha nesse ramo da comunicação, da locução publicitária, né? Porque a gente nunca sabe tudo, é sempre aprendendo ali, crescendo de degrau a degrau, e isso que nos satisfaz. Eu, pelo menos, me fico muito satisfeito em estar crescendo dessa forma, aprendendo um pouquinho ali, outro aqui, e sempre estar nessa reciclagem, nesse eterno aprendizado. Não tem assim uma receita pronta para o sucesso, para obter esse sucesso tão esperado, não é isso? Não. Esse sucesso ele vem de muita dedicação, foco, principalmente, e muito trabalho, muito esforço mesmo, não baixar a cabeça, porque você vai receber muitos nãos aí ao longo da sua trajetória, no começo principalmente. Vai ter muitos clientes que vão te criticar, outras pessoas, principalmente outros amigos do ramo também. Mas isso não é motivo para você baixar a cabeça, não. Isso é motivo para você erguê-la e continuar em frente, não desistir, porque se é algo que você gosta, tem certeza de que você quer aquilo, então é só lutar, ter o foco e ir em frente, porque consegue, isso é certeza. É verdade, é bom a gente ressaltar que você que já é profissional, tá aí na atividade, às vezes fica desanimado com os percalços do dia a dia. Você que tá querendo começar, não sabe por onde começar, tem desses pedaços também aí no mundo da locução. O grande lance é estudar o mercado da locução na íntegra. Pois é. Todo dia tem novidade. Com certeza. Por exemplo, eu comecei na locução publicitária por curiosidade, né? Porque eu trabalhava em rádio, entrei com 14 anos para trabalhar em rádio. Acho que a grande maioria dos locutores começa a trabalhar com 14 anos, né? Então eu comecei com 14 anos. É verdade. E aí, na emissora, eu ficava na parte da noite. Quando eu fechava, a emissora fechava, saía do ar às 10 horas, né? E eu ficava lá brincando. Ainda na época não tinha nem computadores. A gente usava cartucheira e toca-discos. Já na época CDs, né? Então eu ficava lá até o momento de fechar. E quando fechava eu ainda ficava um pouco brincando lá com os equipamentos. Até que um dia chegou um computador e ninguém podia mexer nesse computador. Mas eu era o único da rádio que tinha curso de computação, né? Então eu, quando fechava a rádio, ficava brincando, produzindo à noite. E um certo dia eu produzindo lá, quis mostrar pro meu diretor no dia seguinte. E foi uma confusão danada, brigou, disse que eu não era para fazer aquilo, que eu não sabia fazer aquilo, não sabia mexer. E que não dava para fazer daquela forma. E eu não encarei isso como algo negativo, não. Eu acho que me deu mais motivo ainda de mostrar para ele que eu conseguiria e que eu era capaz de estar produzindo, de estar trabalhando na área que eu gostava. Que na época começou a gostar aí da locução publicitária porque eu era apenas do rádio. Ainda não tinha muito esse conhecimento do que seria a locução publicitária. Pouco tempo depois, no convívio ali da rádio, você vai aprendendo, vai começando a gostar também desse meio. Quais são os estilos que você pratica no dia a dia? A gente que mora em cidade pequena, eu digo eu e você,
no interior do estado, né, Piauí, trabalhamos muito com locução varejo, porque é o que mais tem na nossa cidade, né, o comércio, o pequeno comércio. Então a gente trabalha muito com locução varejo. Mas quando gravo para fora, a maioria são locuções institucionais. E dessa forma eu vou dividindo, tentando equilibrar, porque é algo totalmente diferente, você sair do varejo e ir para o institucional. E você tem que ter esse equilíbrio, para não se tropeçar, né? Porque você acaba misturando os estilos e dando uma confusão ali, tem hora que você bota em um e outro e acaba bagunçando o negócio, como diz o povo daqui. E vários outros estilos aí, né? Tem também mensagens, tem voice-over. Todo esse processo aí faz parte da locução e muitas outras, né? Isso. Tem voz aí para aplicativos, para apps, tem para games. Exato. Você procura um nicho, né? O que você se adapta melhor e parte para cima, né? Ou então você seja um cara dinâmico, né? Faz de tudo um pouco dentro da locução publicitária. Exatamente. Mas é bem melhor que você foque. Tenha um determinado estilo que seja mais viável para você, para o seu timbre de voz, também para o seu mercado, onde você quer chegar. Então é sempre bom focar. Eu dependo muito da locução, então eu tenho que me virar, né? Então o que surgir por aqui eu tô pegando, tô fazendo, tô aprendendo. Isso acaba sendo muito bom para mim. Mas é muito melhor você focar, ter um nicho ali para fazer a sua locução e acabar se profissionalizando ainda mais, né? Tendo um foco maior naquele estilo. Você aprende bem mais dessa forma. Muito bem, estamos com o nosso podcast com muito prazer nesta super quinta-feira maravilhosa. Vamos falar agora desse tema, ou melhor, desse assunto que é bastante comentado nas redes sociais, é um disse-me-disse danado, que é essa questão de praticar preços médios na locução. Vamos falar um pouquinho, vamos tocar aí nesse assunto aqui no nosso podcast. Bora! Rapaz, isso vai levar uma polêmica danada, como sempre, né? Quem acompanha os grupos de locutores aí pelo Facebook já sabe da polêmica que dá quando a gente toca no assunto valores que cada locutor cobra pelo seu trabalho, né? Pelo seu serviço. E isso é muito relativo e depende muito, cada um sabe onde o calo aperta. Eu não posso julgar as pessoas que gravam por um valor menor do que o meu ou maior, enfim. Eu acho que cada um sabe onde quer chegar, sabe o que investiu, sabe o que tem que cobrar para poder sobreviver. E dessa forma, cada um cuidando do seu já resolve muita coisa. Porque eu tenho certeza que o Bob Floriano, o Antônio Viviani, o Ferreira Martins não perdem trabalho porque eu cobro menos do que eles, né? Então, eu vejo dessa forma. Cada um no seu quadrado, cada um cobrando aquilo que acha justo para o seu trabalho. Porque quando a gente começa, quando comecei eu cobrava um valor totalmente diferente do que é hoje. E eu não poderia já começar cobrando um valor exorbitante, porque eu não ia conseguir cliente. Então ficaria difícil trabalhar dessa forma. E eu vejo que muitos locutores ainda... Ramon, você já chegou a trabalhar para esses bancos de vozes que existe aí no Brasil? Na verdade, bem no começo, lá nos anos de 2008, no ano de 2008, eu comecei a mandar alguns demos. Tinha muitos estúdios que estavam pedindo, na época começou essa questão dos bancos de vozes, e eu comecei a enviar material. Mas o trabalho era pouco na época, não tinha muito trabalho. Hoje em dia já não trabalho tanto. O primeiro banco de vozes que eu participei foi daquele locutores.com.br, que eu acho que foi um dos primeiros, que todo mundo fez lá o seu cadastro, botava o demo, botava a foto, botava as informações lá direitinho. E para mim foi um dos melhores sites que eu participei da locução publicitária, porque através de lá eu consegui vários trabalhos. E inclusive o dono do site me ligou na época, acho que em 2009, para fazer uma parceria. Ele iria me colocar como VIP, que seria lá ter destaque dentro do site. Em troca eu faria algumas gravações para ele. E aqui no Piauí, na época, a gente não tinha muitos cursos, a gente foi aprendendo a fazer as coisas de forma, vamos dizer assim, na tora, aprendendo mesmo com você ali, porque não tinha tanta informação como tem hoje em dia por conta da internet. Então ele me ligou e aí comecei a fazer trabalho para eles e tinha esse problema porque tinha sotaque, tinha vários outros probleminhas na dicção. E ele foi corrigindo, né? Ramon, isso aqui precisa melhorar nesse ponto, tal, desse jeito, melhora isso, troca isso. E assim a gente foi aprendendo. E eu devo muito a esse período de aprendizado que, como eu falei no começo, a gente nunca para de aprender.
mas a gente vem melhorando ao longo do tempo. Na época ele até pediu também uma locutora e eu indiquei a Mari Mendes, que ele queria 2 pessoas, uma voz masculina e feminina, para estar fazendo outras locuções, outros trabalhos para ele lá, né? Então, eu acabei indicando a Mari Mendes, que já era uma grande profissional e referência até hoje para mim. E sabemos que nos bancos de vozes você tem que gravar muito para poder faturar bem. Exato. Mas, olha, quando você... mercado é oferta-demanda. Se você tem uma grande demanda, você pode baixar um pouquinho, né, o preço ali e tal, e acabar dando certo. Mas quando você não tem tanta procura pelo seu serviço, você vai ter que articular uma maneira de estar ganhando. Então... Como é que era a sua demanda lá? Olha, não era tanta, nunca foi muito, por isso eu sempre cobrei um preço razoável, não poderia cobrar como se eu estivesse produzindo em massa, vamos dizer assim, né? Então eu cobrava um preço razoável, eu não gosto de discutir muitos valores, porque isso é uma questão mais pessoal de cada locutor e o cliente, né? Então esses valores, essas questões vai muito de cliente para você que está gravando, né? O locutor. E eu geralmente estipulo esse valor dependendo da empresa, o local, para onde vai ser vinculado a peça. E varia muito. Então podemos dizer que cada um sabe o calo que aperta, né? E aí se posiciona da maneira que lhe vier a ser conveniente, né? Você vai cobrar valor X ou valor XX. Aí fica a critério do profissional, né? E nem por isso o que grava por menos valor, digamos assim, R$5, R$2, R$3, ele não deixa de ser também um profissional, um locutor publicitário da área, né? Não deixa de ser. A gente vale ressaltar isso aí. Cara, tem muita gente boa nesses bancos de vozes aí que cobram 2, 5, 10, enfim, os valores que está lá, às vezes é até pouco que a gente acha, porque a gente está acostumado a cobrar um outro valor. Mas para ele, quem sabe, ele grava várias vezes ao dia e pode ser que não compense pra gente, mas a gente não sabe a situação que a outra pessoa está passando, né? Então, acho que cada um sabe onde vai apertar no orçamento, né? Então, é individual, é algo mais pessoal aí que a gente toca nesse tema sempre e acaba dando muita polêmica. Muito bem, estamos falando com essa voz polida de Ramon Barros aqui no nosso podcast O Poder da Voz. Outro assunto interessante, meu querido, vamos falar agora como divulgar o trabalho do locutor nas redes sociais. Olha, que legal, esse é um ponto que, como a gente diz e tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu, por exemplo, não divulgava tanto meu trabalho de forma profissional dentro das redes sociais, porque na grande maioria os nossos clientes, quem trabalha com locução publicitária, a maioria dos nossos clientes estão na internet. Então a gente tem que investir muito nessa parte, né, nas redes sociais, que é o que eleva mais a visibilidade do nosso negócio. Instagram, Facebook, enfim, em todas as redes sociais, o YouTube e vários. E eu não investia muito nessa parte. Comecei a melhorar agora, de 2020 para cá, essa visibilidade dentro da internet. E ela é muito importante. Sempre a gente trabalhou, mas de forma amadora, né? Eu via pelo menos que eu trabalhava dessa forma amadora dentro da internet. Mas desde 2007, que eu comecei na locução publicitária, ainda com internet discada na minha cidade, com 1 mega de velocidade, conseguíamos fazer algum tipo de trabalho. Então, é muito importante essa divulgação e pra gente mesmo, a gente sabe disso, que é importante se comunicar, chegar até o nosso cliente, chegar até onde a gente quer que o nosso cliente saiba que a gente oferece aquele serviço, né? Muito bem, é isso aí, então. Bom, outra coisa também, Ramon, a gente também tem que falar aqui, que é esse novo formato da locução publicitária, que é a chamada locução natural, que tanto se fala, né? Tivemos aí essa mudança muito importante que nós, da locução publicitária, principalmente a gente que vem do rádio, tem sentido essa dificuldade muito grande, tem procurado pesquisar, fazer algum curso, pegar informações, ver como é que o mercado está se comportando de um modo em geral. Não vamos falar agora também dessa questão da locução natural, que tanto se fala no nosso Brasil e também fora do Brasil. Eu acho que ela veio para ficar, porque essa locução natural é o que importa, é uma conversa. Você está tendo uma conversa com outra pessoa. Já não vale mais, porque no passado, e a gente tem isso também até hoje dentro da mente da gente, que para ser locutor tem que ter uma voz grave, tem que ter aquele timbre perfeito. E não, eu acho que locutor é você conseguir passar aquela informação, aquela mensagem que teu cliente quer, que chegue até o cliente dele.
E isso é muito importante, Ramon, porque só cortando um pouquinho o seu pensamento, você falou nessa questão aí dos locutores mais antigos, né? Essa questão é interessante falar. Eu penso, o Carlos aqui está falando, que na década de 60, 70, 80, por aí, se usava muito esse estilo de locução mais empoderada, aquele locutor que tinha aquela voz pesada, aquele grave, né? E aí era-se necessário, para aquela época, bem articulado as palavras, porque, digamos que a tecnologia não tinha tanta qualidade que tem hoje em dia, né? Hoje em dia tá mais digital, tecnologia tá aí para somar, e aí o sistema precisou que aquela locução se aproximasse mais do ouvinte, do telespectador, do internauta. Então, por isso que se veio esse estilo de locução natural que vem lá de fora dos Estados Unidos, que há muito tempo eles praticam esse estilo de locução, que agora que chega no Brasil e está chegando realmente, como você falou, para ficar. Com certeza, é uma locução que é agradável para todo mundo. Todo mundo gosta de ter essa fala e não achar que é um robô. O que vem mudando no Brasil muito por conta desse tipo de locução foi por conta dos atendimentos via SAC, né, a URA. E as locuções eram muito digital, ninguém quer passar horas e horas no telefone falando com um robô. Então começou a ter essa mudança dentro desse tipo de trabalho. Tornar ela humanizada, fazer com que a pessoa se sinta conversando com outra ali do outro lado e não com uma máquina. Né? Então a gente vem trabalhando também dessa forma em outros meios da locução publicitária. Na institucional, na locução padrão, Ellen, enfim, tem vários nichos aí que a gente pode estar colocando esse tipo de locução mais conversada, mais natural, mais humanizada, vamos dizer assim. Aí no seu estúdio Mix, você tem gravado bastante URA? Cara, algumas, não vou dizer muitas, mas algumas. E eu tento fazê-las de forma bem natural mesmo. Às vezes eu até pego uma imagem, coloco aqui como se estivesse conversando com uma pessoa para facilitar e a gente já ter aquele embasamento de que realmente está conversando com uma pessoa do outro lado, para não ficar robótica. Então eu tento trabalhar dessa forma. Muito bacana. Então tá aí. O nosso tema é como obter sucesso na locução publicitária. E o bate-papo aqui bem descontraído é com ele, o locutor publicitário Ramon Barros, que é da cidade de União, no estado do Piauí. Quantos quilômetros de Teresina, Ramon? 56 quilômetros. 56 quilômetros. Pertinho demais, né? Meia hora de carro. Pertinho demais. Meia hora. Um pulo. Muito bem, olha, eu moro aqui na cidade de Amarante. Amarante é em torno de 154 quilômetros a capital Teresina. E você tá bem pertinho, dá pra almoçar todo dia ou jantar em Teresina. Isso. Você tem casa na capital ou não? Eu tinha, mas acabei vendendo um apartamento que tinha lá. Muito bem, é bilionário, é o homem da locução publicitária que mais fatura aqui no mercado piauiense. Bom, agora vamos aprofundar agora no Ramon Barros, locutor publicitário. Vamos falar um pouquinho de como surgiu aí o Ramon Barros na locução. Você falava lá no início que iniciou também no rádio. Conta um pouquinho dessa história, qual foi a rádio, onde foi, qual foi o ano, pra gente poder entender. Cara, foi no ano de 2001, na Rádio Heróis do Sertão, até extinta. Hoje em dia que ela pertencia ao Coral dos Vaqueiros aqui da cidade, que o coral é conhecido aí internacionalmente. Então a rádio pertencia a esse grupo e eu trabalhava lá. Um amigo, um vizinho aqui já trabalhava e eu sempre tive interesse por rádio. E eu pedi uma vaga e ele ficou de conversar com o diretor, aí passou uns dias, uns meses, pensei que nem ia dar certo mais. Até que um dia ele me chamou e disse que tinha dado certo, teria um horário lá à noite e que eu poderia ir trabalhar nessa emissora. Fui, passei lá um tempo, sem nenhuma experiência, alguns amigos que ficavam comigo na sonoplastia me ajudaram bastante. E a partir daí eu comecei a trabalhar, né? E eu tenho um episódio que eu não esqueço nunca, como eu te falei, a gente nunca baixar a cabeça, que uma pessoa, vamos dizer, bem influente, não quero dizer não para não poder atrapalhar, bem influente dentro da rádio, um dos que mandavam na rádio, eu tava lá um dia falando dos comerciais, anunciando, aquele comercial lido, e eu tava errando alguns pontos, até porque era escrito e eu não tava entendendo direito a letra, era escrito à mão. E gaguejei, errei algumas partes. Eu sei que o dono ia colocando o carro dele lá na garagem, acabou ouvindo e a casa era do lado. Só foi botar o carro, entrou lá no estúdio, já abriu lá a porta com tudo lá e falou: rapaz, quem foi que colocou
essa pessoa aqui na minha emissora tá acabando com a rádio, acabando com a minha credibilidade, não é para colocar pessoas desse jeito por aqui. E eu ouvindo ali, caladinho na minha, aí o sonoplasta, que já era experiente, tanto o locutor como lá já tinha um certo tempo na rádio, tentando diminuir o clima, disse, não, rapaz, ele entrou agora, tá com 2 dias, tá aqui em fase de aprendizado ainda. Enfim, eu fiquei assim abatido naquele momento, mas não foi motivo para eu desistir, não. E a partir daí, quando tentam mais me colocar assim para trás, eu acho que é como se estivesse me dando um empurrão para frente. Porque isso me estimula a ir mais além. No momento, foi constrangedor no momento, Ramon? Foi. Mas que serviu de ânimo pra você, né? Com certeza. Eu vou mostrar pra esse cara e pra eu mesmo que eu tenho capacidade vou fazer o negócio funcionar, né? Pois é. Aí disseram que eu não produziria comercial, que eu não saberia fazer isso. E hoje, até um tempo atrás, todos eles me procuravam pra estar produzindo comercial, pra estar gravando, queriam minha voz pra fazer isso, aquilo. E isso me satisfez muito, né? E aumentou meu ego em cima disso. Incentivo para quem tá começando aí na carreira de locução publicitária. Não abaixe a cabeça, vamos para frente. Tudo isso faz parte, né? Exato, eu carrego comigo uma palavra que ela me acompanha sempre, que é a resiliência. Vai ter muitos problemas ao longo da tua vida, da tua trajetória profissional, mas você precisa tentar sobressair em cima desses problemas, porque senão você vai desistir, vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Então, o importante é você saber lidar com esses problemas, saber ultrapassá-los e deixar pra trás. O que passou, passou, e bola pra frente e vamos que a gente consegue. O não você já tem, agora tem que correr atrás do sim. Esse é que é o importante. Você vai receber vários nãos, mas uma hora um sim vem. Pelo menos um vai ter que aparecer. Você chegou a trabalhar oficialmente nessa rádio ou em outra emissora? Eu trabalhei aqui na minha cidade, já tiveram 5 emissoras. Eu trabalhei nas 5. Passei um tempo, passei 2 anos em uma rádio que era comercial, perdão. E o restante foi em rádio comunitária, rádio educativa. Essa rádio, que foi a primeira que eu trabalhei, que foi Heróis do Sertão, que me abriu também muitas janelas a partir dela, agradeço muito. Na época o diretor, que é o Vicente Silva, que apresenta hoje o jornal na rádio União FM, na qual também já trabalhei no passado. E já trabalhei em várias emissoras aqui, em todas as emissoras da minha cidade. Eu fico feliz em ter passado por todas essas emissoras, mas ao mesmo tempo fico um pouco triste porque não há evolução na comunicação, na forma de se fazer o rádio, como eu esperava que o município tivesse. Mas aos poucos a gente vai superando isso. Eu acho que não é só aqui, muita gente não é mais tão entusiasta do rádio, os locutores, não tem aquele ânimo que tinha no passado, porque vários problemas acontecem, as coisas não acompanham a tecnologia, a gente vai ficando para trás, e se a gente não acompanhar o ritmo, com certeza é desestimulante e acaba que não temos mais o mesmo gosto para trabalhar. Bom, aí é assim em outras cidades pequenas também do Brasil afora, é do mesmo jeito, não muda nada, né? Só muda mesmo o CEP, a cidade, etc e tal. Mas vamos lá, bola pra frente. Como é que surgiu aí o Estúdio Mix? Cara, o Estúdio Mix surgiu em 2008. 2008, passei um ano na rádio, aí nesse período de aprendizado, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou montar meu estúdio, já que eu não tenho oportunidade de gravar nos estúdios da rádio que eu trabalho à noite, eu vou montar meu estúdio. Comprei um computadorzinho de mesa, mais simples que tinha, comprei um microfone daqueles de mão, comprei e tinha um aparelho de som, não lembro qual era a marca, era um aparelho de som desses normais, mini system. E daí começou o estúdio. E desde que eu comecei o estúdio, já foi tendo essa visão de trabalhar para fora. Trabalhar para várias cidades do Brasil. Então eu sempre trabalhei com internet, né? Oferecendo meus serviços através da internet. Não tinha tratamento do estúdio, do espaço ali, não tinha cabine, não tinha essa qualidade. Mas é como eu tô falando, a gente tem que colocar a cara a tapa para poder um dia chegar. Se você não começar a andar, você nunca vai chegar onde você quer. Você teve essa iniciativa de fazer o seu próprio estúdio para que você pudesse conquistar a clientela, ter credibilidade, ser notoriedade no que faz, né? Mesmo com o microfone com aquela dificuldade, que era aquele microfone de mão, né? Chamado microfone... É o cardioide, né? Desculpa. Isso? Dinâmico cardioide, né? Cardioide. Então,
com um microsystezinho, aquele som caseiro, foi lá e deu conta do recado, começou a aparecer aí a clientela e você foi ainda mais se profissionalizando. Pois é, aí o tempo foi andando e tudo mais, aprendendo, me inspirando, porque eu acho, tá aí um ponto pra gente falar sobre o sucesso da locução publicitária, é inspiração. Você procurar alguém que você admire, não imitar, jamais imitar, porque nunca vai dar certo, né? Você será apenas uma cópia, no caso de imitação. Você tentar se inspirar em locutores, ver a forma de falar, ver o timbre de voz, ver as pontuações que fazem em determinados pontos. E eu fui pegando um pontinho de cada locutor e fui fazendo o meu, né? Fui montando, né? Peguei esse quebra-cabeça aí, fui botando aqui e ali e acabei encontrando o meu próprio estilo, porque não é copiar, você não deve. Em quem foi que o Ramon Barros se inspirou na locução? Cara, eu gostava muito e ainda gosto muito da locução do Antônio Viviani, mas como eu disse, eu tenho vários ídolos, vamos falar assim. Gostava das locuções do Alexander Hunter, gostava das locuções do Banana, já é algo bem diferente, do Banana da Jovem Pan, o estilo de locução de rádio dele, achava super interessante. Também me inspirei no Bob Floriano, já falei. No Ferreira Martins, eu nunca ia chegar naquele timbre de voz, mas é uma inspiração. Esses locutores que você cita aí, Ramon, a maioria deles fazem parte do Banco do Clube de Vozes. Da Voz. Clube da Exato. Voz, é isso? Antônio Viviani, Ferreira Martins. O Edinho Moreno também. São um deles também. Edinho Moreno, Bob Floriano também. Esses fazem parte do Clube da Voz. Excelentes locutores que ao longo do tempo eu fui me inspirando. Não para copiar a voz, porque cada um tem a sua e a gente jamais vai chegar naquele timbre, mas procurar o seu caminho e pesquisando, estudando que você vai encontrar. Além de locutor publicitário, radialista, você é jornalista. Nos fale dessa conquista na sua vida. Pois é, muito tempo na locução publicitária e a comunicação é uma paixão na minha vida. Sempre foi e sempre será. E passei 10 anos sem estudar, terminei meu ensino médio, aí fui trabalhar. Eu tinha que botar comida em casa, só morava eu e minha mãe, e aí eu tinha que ajudar ela nas despesas da casa. Eu sempre gostei de ser independente. E aí eu fui trabalhar e acabei adiando um pouquinho esse sonho. Mas sempre tive o objetivo de ser, algum dia, um jornalista. E no ano de 2015, fiz o Enem em 2014, e em 2015 eu tive a excelente notícia que eu tinha passado para o curso de Comunicação Social em Jornalismo na Universidade Federal do Piauí. Me formei em 2019 e para mim foi um eterno aprendizado. E tem um porém, Carlos, tanto nessa parte do jornalismo como de outros cursos que eu fiz tudo o inverso. Primeiro eu fui para a prática, né? E quando a gente chega na teoria é tudo diferente. E você tem que desconstruir muitas coisas, que você tinha vícios, que você aprendeu durante anos fazendo aquilo de forma, vamos dizer assim, amadora, sem ter o conhecimento teórico para estar aplicando aquele conhecimento. Então eu tive dificuldade nesse ponto, porque eu fiz o inverso. Talvez se eu tivesse feito primeiro as faculdades, primeiro feito os cursos, eu teria uma locução melhor, eu teria um trabalho melhor. Eu penso dessa forma. Mas foi difícil, mas não impossível, e consegui. Também eu tenho a pós-graduação, sou pós-graduado em telejornalismo e convergência midiática pela Faculdade Aldemar Rosado. E também foi outra grande conquista para mim. Como eu te disse, eu gosto muito de comunicação, além da locução publicitária. Todos os meios, os veículos que englobam essa comunicação, eu sou apaixonado. Então eu tenho interesse por quase todos. Legal, cara. Muito bacana. Parabéns aí pela conquista. Obrigado. Toda essa história aí, esse histórico do nosso querido Ramon Barros, ele também foi DJ. Isso, caramba. Rapaz, acho que era um sonho também. Conta aí um pouquinho, como é que foi esse lance de DJ? Caramba, quando eu entrei na rádio, eu já entrei com o nome, não usava meu nome era tosco, era DJ Night. Aí isso pegou pra alguns locutores que ficavam comigo na sonoplastia. Até hoje me chamam só de DJ Night. DJ Night. E ficou por um ano. Isso, eu colocando, era muito jovem, então não tinha noção do que fazia ainda. E aí comecei a ter gosto. Isso no colegial, quando tinha desfile, todo mundo levava um CD. E eu era apaixonado por música eletrônica na época, e eu levava os meus CDs e nunca ninguém tocava porque tinha a turma maior.
quem eram os maiores lá era que mandava. Eu sempre fui um pouquinho menor do que todo mundo. E eu ficava pra trás, eu nunca tive a chance de tocar. Mais uma vez o exemplo de não desistir. Nunca tive a chance de tocar nos desfiles do colégio pra escolha de garota. E era um dos sonhos que eu tinha, até pra ficar popular, né? E aí não deu certo. E foi então que eu tive vou entrar no rádio, vou fazer alguma coisa, vou ser DJ. Um dia vai dar certo. E foi assim que aconteceu. Aí comecei a comprar equipamentos, entrei na rádio, comprei vários equipamentos profissionais, inclusive levei até alguns enrolos aí por conta de comprar coisas na internet, com algum e outro. Mas eu consegui comprar os equipamentos de DJ. Inclusive estão com todos aqui ainda. Parei de tocar porque tive que me dedicar à família, tive filhos, tenho 2 filhos. Aí tive que estudar e me dedicar mais ainda à locução e ao jornalismo. E aí acabei deixando um pouquinho de lado essa parte dos DJs. Mas eu trabalhei com esses carros de som, que pra mim também lembra muito, me traz boas lembranças, aqueles carros de som, Nega Cabulosa, Viúva Negra, F250 Bala de Prata. Cheguei a tocar em todas e fazer locução pras festas e tudo mais. Era bom demais, porque eu juntava o que eu gostava muito, não considerava nem trabalho, porque eu gostava muito de fazer aquilo e ainda recebia pra isso. Então pra mim tava perfeito. Muito bem, tá aí DJ Night, o dono da noite. Ei, beleza. Bacana demais, viu, pai? Bom saber disso aí. Olha, muitos aí, locutores também, são DJs, né? A gente pega aí, vez e outra na internet, os locutores fazendo aí uma sequência nas suas redes sociais, né? Matando saudades, aí recordando sempre os anos 90 e por aí vai, né? Minha década preferida, anos 90, as músicas dos anos 90, início dos anos 2000. Beleza pura, bom demais, hein? Ramon Barros, agora vamos com aquele quadro maravilhoso aqui no nosso podcast, O Poder da Voz. É o quadro Pergunta Decente, Resposta Rápida. Hoje é moleza demais. Me diga, Ramon Barros. Bora lá. Qual é a marca do seu ar-condicionado no Electrolux e Carrier, são 2. Mas você tem 2 ar-condicionados, né? Digo esse que tá atrás de você aí. Esse aqui é Carrier. Bom demais, então tá aí, sabe tudo e mais um pouco, né? É coisa do dia a dia, tá no ambiente de trabalho dele, faz parte, né? E ajuda muito. Agora tem a preocupação com esse aumento aí da energia, né? Bandeira vermelha que vai vir aí agora. Caramba, eu me preveni já, tive que instalar aqui a energia solar porque eu sei que é uma constante esse aumento aí da energia e isso vai atrapalhar muito os nossos negócios, né? Bom demais. Bom, Ramon, espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo no podcast O Poder da Voz. Foi um prazer enorme receber você aqui para esse bate-papo nessa quinta-feira abençoada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir um pouquinho o nosso podcast, se já se inscreveu lá, se já curtiu, compartilhou, como é que é? Já curti, já compartilhei, já ouvi agora do meu parceiro Paulo Márcio, um grande profissional, uma grande pessoa. Um abraço aí pro Paulo. E é sempre um prazer estar participando desse tipo de projeto, Carlos. Quero te parabenizar também por essa iniciativa, porque isso ajuda muito. Como ajudou a gente no passado, a gente precisou procurar alguém que sabia de algo a mais do que a gente para poder aprender. E isso continua. É um eterno aprendizado e a gente vai, através desses projetos, que a gente consegue obter mais informações, ter mais confiança para fazer algo. Às vezes a gente se sente inseguro, às vezes a gente, não dá certo, não consigo fazer. E ouvindo um outro locutor com uma história de vida parecida, ouvindo alguém que tem uma história de vida parecida, acaba te ajudando. Se o cara conseguiu, eu também vou conseguir. Ou se ele não conseguiu, mas está tentando, eu também vou tentar. Então, esse é o objetivo de projetos como esse seu e de outros locutores aí, ao qual eu já participei, e é sempre uma satisfação poder ajudar. E não tem nada fácil, não é moleza, né? Você chegar ao patamar que você está hoje. Nada. Tem aquela ralação, tem aquela dificuldade, como também teve aquela ralação, essa dificuldade para dar início a esse projeto do podcast O Poder da Voz. Desde 2 anos atrás que eu tenho tentado colocar ele no ar com o boom, vamos dizer assim, dos podcasts agora. Eu resolvi pôr em prática, né? Tem colegas nossos aí do meio da locução também que já fazem podcast nesse formato. Tem o Antônio Viviane, tem o Lauleta também faz, tem também o Lauleta, Rodolfo, né? Isso. Rodolfo, tem o pessoal da frequência, na frequência do rádio. E aí eu digo, por que não fazer aqui com o pessoal aqui do nosso estado? Aí a gente vai estar sempre conversando aqui com os profissionais
do nosso estado do Piauí, levantando a bandeira, contando um pouquinho da sua história, porque tem seus fãs e também serve como incentivo para quem está começando, para quem está no dia a dia também, por que não? Aqui eu quero ter oportunidade de bater um papo com radialista, com locutor publicitário, com jornalista, com o pessoal da TV. Breve a gente vai ter um convidado aqui da TV ou então um repórter, quem trabalha no dia a dia, que usa a voz, né? De uma certa forma, também faz parte desse quadro, que é o quadro Poder da Voz. E você, Ramon, faz parte também dessa história. Nós estamos agora com o nosso terceiro episódio e você foi escolhido, né? Porque você também tem a sua história na locução publicitária aqui no estado do Piauí para o Brasil e o mundo. Pois é, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Se precisar, estarei sempre aqui à disposição. Beleza. Ramon, para quem quer entrar em contato com você, passa aí o seu... contato, redes sociais, site, como é que é? Pronto, pode entrar em contato no WhatsApp, que eu tô sempre online, que é o 869-9407-6636. E nas redes sociais, locutor Ramon Barros. Só seguir lá e acompanhar a gente no Facebook e Instagram. Muito obrigado, meu querido. Opa, muito obrigado, Carlos. Obrigado, um abração, um abraço pra todos. Valeu, tchau. Baixe as coleções para o e-Reader Kindle. Na tela inicial do Kindle, selecione tudo para exibir seu conteúdo. Se o dispositivo estiver configurado para visualização de tela inicial, selecione sua biblioteca e tudo. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos e, para isso, tem que ser tratada por profissionais competentes e que fazem a diferença. A Cuidar Espaço Saúde oferece atendimentos altamente qualificados nas diversas áreas da saúde. O Inova HC e a Siemens Healthineers do Brasil lançam o mais novo e moderno Centro de Inovação e Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial em Saúde do país. Você ouviu o podcast O Poder da Voz. Até nosso próximo encontro.